Queridos irmãos, a paz do Senhor, feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos pela vida da tua serva, Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos pela vida da tua igreja, Senhor. E que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja conduzindo, orientando, ministrando ao nosso coração. A tua palavra, Senhor, ela é vida para cada um de nós. Tua palavra nos ensina, Pai, que o teu povo, Senhor, estava perecendo por falta de conhecimento. Por isso a necessidade da escola bíblica, de aprendermos a tua palavra, de sermos ministrados por ela. Que o Senhor, Pai, na tua sabedoria, possa estar dando graça à tua filha, Senhor, para que todo ensinamento, Senhor, seja assimilado por cada um de nós, que nós sejamos abençoados, tua serva orientada também, Deus, e que tudo contribua para a edificação, para a glória do teu nome, Senhor. As classes que aqui permanecerão e aquelas também que vão estudar no outro local, Senhor. Que seja um tempo, Pai, abençoado e de crescimento em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Mais uma manhã maravilhosa para nós, porque, como o nosso irmão Samuel já falou, fomos agraciados por mais um dia de vida, né? Acordamos no nosso lar e nos preparamos e estamos aqui. E louvamos a Deus pela vida da igreja. Nesse momento eu convido os adolescentes, os jovens, as crianças e todas as classes, né, que se dividem pela manhã. E aqui nós ficamos em classe única, aprendendo a palavra de Deus. Todos nós paramos nesse momento, nos assentamos e começamos a receber de Deus essa palavra que é viva e eficaz, que ela se renova a cada manhã, né? Porque o nosso Deus, ele é eterno, não é verdade? E as coisas do nosso Deus não se envelhecem, elas se renovam e se renovam, porque ele é um Deus fiel, grande, misericordioso, e nessa manhã está mais uma vez nos dando a oportunidade para aprender, porque o professor por excelência é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Né? Todos nós aqui, começando do pastor, a mais idade ou mais de tenra idade, todos nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida e ele é aquele que transmite lá dentro do nosso ser essa palavra que vai nos quebrando e nos moldando, porque ele é o professor com excelência e a sua palavra se renova a cada manhã. Eu queria te convidar, meu irmão, você que está aí bem atrás, como a gente vai ficar em classe única, eu queria te convidar, irmão, para você se chegar mais um pouquinho, não é verdade? Vamos ficar mais juntinhos para a gente aprender essa palavra, para a gente contribuir, né? Todos aqui nessa sala, nesse espaço aqui da igreja, ele nesse momento, ele é universitário, amém, irmãos? Porque você contribui, você tem aprendizado da parte de Deus, amém, meu irmão? Então todos aqui são universitários e vão me ajudar nessa manhã, porque eu não vou aprender essa palavra sozinha, a gente vai aprender essa palavra juntos. Então você pode levantar a mão, você pode parar, você pode colocar para nós, né, aquilo que o Espírito Santo está falando com a sua vida também, porque vai contribuir. Eu só queria fazer uma pergunta neste espaço. Tem alguém aqui que nunca foi abençoado pelo Senhor? Nunca foi abençoado? Então, todos foram abençoados. Amém? Todos nós. Então, todos nós temos alguma coisa da parte de Deus para falar, para dizer, para contribuir, para aplicar na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é aplicada. Ela vem através, né, da boca de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra viva e eficaz, e fala conosco. Fala no louvor, numa pregação, no conselho de um irmão, com a sua mãe, com a sua tia, com o seu amigo que está do seu lado. Te dá uma palavra da parte de Deus, né? Te ensina, então te desperta. Por isso que eu digo aqui, começando pelo Ney, que está lá embaixo, lá, ó, eu tenho certeza, né, que o Ney
tem uma palavra de Deus, porque ele está sendo abençoado todos os dias, como eu e você. Amém, meus irmãos? E hoje, um culto de família. O Senhor não se esgota nunca em falar de família, porque Ele cuida da primeira família, lá no Éden, até hoje. Até as nossas famílias. Eu, uma filha, fui a 11ª, fui ali a ultimazinha, depois meu irmão Marcos, e a minha mãe com 12 filhos. Estava lá minha mãe cuidando da família de Deus. Porque a nossa família é de Deus, amém, irmão? Você pode virar para o seu irmão e falar isso? Olha, a nossa família, ela é de Deus. E nessa manhã, nós vamos aprender como construir a base de nossa família. Irmãos, nós aprendemos sempre, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 7, do 24 ao 27. Nós conhecemos essa palavra, amém? Essa palavra fala sobre os 2 fundamentos. E essa palavra, toda vez que a gente lê, o Espírito Santo vai lá, ó, mais um ensino para você. Você abre no Salmo, mais um ensino para você. Você vai nas cartas, mais um ensino para você. E nós hoje, mais uma vez, vamos aprender sobre os 2 fundamentos, olhando para dentro da nossa casa, olhando para a nossa família. Amém, irmão? Então você é importante na sua casa, eu sou importante. Nós somos propriedades de Deus e Deus ama cada família. Amém, meu irmão? Então vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, irmãos? Então essa palavra declara para nós que são 2 homens, um prudente e um insensato. Amém? Um tolo, um que não enxerga, um que está com seus ouvidos tapados, está com a sua visão turbada, ele não está entendendo aquilo que Deus tem para ele. E tem o prudente, que observa, que vê, que fala, né? Que presta atenção. Ele tem o cuidado de edificar sobre a rocha. E o outro, sem perceber, vai construir sobre a areia. Né? E a gente viu a diferença dessas casas. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho como construir a base de nossa família. Então, como a leitura que a gente fez, temos exemplo de 2 tipos de fundamentos na construção de uma casa. A casa construída na rocha e a casa construída na areia. As duas sofreram com as tempestades, com o tempo ruim. E a base foi fundamental para ver as diferenças de cada uma delas. Podemos hoje fazer uma reflexão à luz da Bíblia, que fundamentos estamos usando para edificar a nossa casa. Então, como eu tenho um marido que entende muito de pedreiro, né? Silvestre, ele, graças a Deus, sabe desde a fundação até botar a lâmpada. Amém, irmãos? Então ele aprendeu, então ele se virou, então ele aprendeu com o pai, então a nossa primeira casa ele fez as sapatas, ele viu o terreno, ele preparou, ele olhou esse terreno quando chegou, e a gente vai precisar aterrar. Irmãos, construir uma casa é fácil? É. O que nós precisamos para construir uma casa? Sérios requisitos. Desde o momento que você compra aquele terreno,
o dinheiro para comprar, o financiamento para fazer. Amém, irmão? Vai prestando atenção aí. Até você colocar o ponto de entrar. Todo mundo aqui já entrou na sua casa totalmente pronta? Levanta a mão aí. Quem já entrou? Eu entrei, estava tudo prontinho. Eu consegui todas as etapas. Claro que não, né, irmãos? A gente entra, às vezes, com só o reboco de dentro, um piso lá com uma aguada, mais um piso liso. Foi assim na minha casa. Mas há coisas fundamentais numa casa que não pode faltar. E a palavra diz para nós que o fundamento dessas casas vai fazer toda a diferença. Irmãos, material de construção é barato? Não, é caro. É muito caro. Você precisa se planejar. Você precisa se organizar. Você precisa ter um foco, ter um objetivo. E não é diferente com esses dois fundamentos que o Senhor diz para nós. Porque havia um homem prudente e havia um homem insensato. Um homem que não se preocupou com muitas coisas. E essas coisas, irmãos, elas são fundamentais para que a casa fique de pé, para que você continue dando sequência na sua construção. Então você precisa comprar o terreno. Quando você vai construir em cima da casa da sua mãe ou no quintal do seu pai, eu não sei, mas esta casa, ela vai te dar trabalho. Esta casa, você vai ter que parar, você vai ter que olhar. Um dia eu escutei a Marta Assis falar assim: poxa, mana, eu adoro fazer a planta. Eu gosto de ver uma construção. Quando ela começa ali, eu vou lá, eu faço, eu converso com o pedreiro, eu digo assim, eu digo aquilo, eu olho e falo: não, isso aí não pode. Por quê, irmãos? Há uma preocupação, porque vidas vão entrar dentro dessa casa, vão morar nessa casa. Amém? E olhando para a nossa família, aplicando essa palavra na nossa família, irmãos, família dá trabalho. Amém? Dá ou não dá, igreja? Dá, não dá? Família não dá trabalho? Para você encontra seu esposo, você namora, aí você noiva, aí você casa. Para fazer o casamento é um projeto, né? Ali começou o projeto. E aí você, onde vamos morar? Tem que ter uma casa. Bom, vou ficar um tempo na casa da minha mãe, mas depois a gente tem que ter o nosso cantinho. Porque quem casa quer casa, amém, irmãos? Porque ali você está começando a construir a sua família. Eu fui lá na casa do Vinícius e ele: pastor Marco, eu trouxe o senhor aqui porque eu acho que ali está com um negócio, chamei o pedreiro. Eu só estou olhando, eu Silvestre, ó, aquilo ali, cara, vai te dar problema. Numa chuva você vai ter que mexer ali, porque, olha, uma chuva de vento vai aguentar até uma chuva leve, mas uma chuva forte vai ter vazamento. É assim, irmãos, é assim com a nossa família. É assim quando a gente se casa, começa a construir esse relacionamento. A gente tem que ser prudente. A gente tem que prestar muita atenção. Você precisa observar as nossas ações, porque você não mora sozinho. Você não constrói, você está construindo uma pessoa que está ao seu lado. Você começou a construir a sua casa, os seus relacionamentos, a sua vida, os seus projetos e os seus sonhos. E todos eles precisam estar como, irmão? Diante de quem? Diante de Deus. Nós precisamos entender que a nossa família é preciosa. Então ele dá conselho, ele diz aqui, ó: o prudente, ele edificou com sabedoria. Ele passou por provas, esse prudente? Passou, irmãos. A gente leu aqui. Veio vento, teve tempestade, teve problemas, né? Vem dificuldade em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos dizer: Espírito Santo, Senhor,
é a minha família. A minha família é importante. Você nunca pode pensar, irmãos, nós nunca podemos pensar assim, a nossa família, né, vai dar o que der mesmo e acabou. Não. Eu fui criada com uma mãe, ela dizia assim, minha filha, mas eu creio, amanhã vai melhorar. Ela estava fazendo, eu pensava assim, mãe, vai melhorar como? Ela dizia assim, nós vamos orar, Deus vai agir, minha filha, vamos crer. Porque, irmãos, ela só tinha uma palavra. Eu e você só podemos ter essa palavra. Em nome de Jesus, o Senhor vai mudar esse quadro. Porque você precisa, eu e você, nós precisamos edificar aonde, irmãos? É na areia? Não. Nós vamos precisar edificar sobre a rocha. Sobre a rocha. Mesmo que você não veja aquilo ali acontecendo nos teus olhos, mas você vai dizer, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio no teu poder e buscar estar na presença de Deus. Passa para mim, Gislene. Irmãos, hoje eu estou com a ajuda ali, ó, da minha irmãzona. A casa do prudente. Para construir na rocha, temos que ouvir e praticar os ensinamentos. Lá em Tiago diz assim, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, vamos dizer a verdade. Quantas vezes o Senhor nos ensina, fala conosco, nos exorta, nos edifica, nos manda tomar posicionamento. Filha, não tome esse caminho, filho, não faz isso. E você fala assim, ai, é coisa da minha mente, Senhor. Ei, irmãos, não é verdade? Ele te toca, ele fala com você, e você não pratica aquilo que você está ouvindo. Eu não pratico aquilo que estou ouvindo, porque a incredulidade começa a querer bater no meu coração. Ah, não. Isso aí é da minha cabeça, é a palavra falando conosco. Não tome essa atitude, não faça. O que a palavra diz, olha como você tem que se conduzir, porque ela fala para a nossa vida como a gente tem que se conduzir. A mulher que não tem o seu esposo cristão, ela santifica ele e vice-versa. Igual essas semanas aí que eu tive na casa da minha irmã. Meu cunhado, irmãos, ele não é servo do Senhor. E a minha irmã está lá servindo ao Senhor. E ela falou assim, não, irmã, eu falei com o meu pastor que alguns domingos eu preciso dar uma dedicação exclusiva ao meu marido. Eu falei para ela assim, tá certíssima, irmã. É assim que faz. Continua orando no travesseiro, continua dando bons conselhos para ele, continua ali junto. Sabe o que ele está fazendo já, irmão? Isso aí, irmão, é testemunho. Ele não sabe, ela fala assim, ele não sabe, mas ele já é um diácono da casa do Senhor. Ele está indo lá, irmãos, preparando, sabe o que, irmão? O café da manhã. Irmãos, olha o poder de Deus. Ele vai no mercado com ela fazer a compra. Ele não entrava, irmão, dentro de uma igreja. Irmãos, desviado, o coração incrédulo, não sabe, vive na ignorância. Não tem ainda, né, a visão espiritual, está ali. Mas o Senhor ama. E o Senhor está usando a vida de quem, meu irmão? A vida dela. Usa a sua vida. Usa a minha vida. E ela fala, ele não sabe ainda, irmã. Mas ele já está indo fazer a compra do café da manhã comigo. Irmãos, entra na igreja. Bota a toalha. Leva tudo, irmão. Bota a toalha. Miriam, eu vou te ajudar. Bota a toalha. Passa o café para a igreja do Senhor tomar. Olha, irmãos. Compra o pão, arruma a mesa. E ela fala assim, ai amor, obrigado, você me ajudou muito. Ele, agora eu vou, tá? Vou ficar lá dentro do carro, esperando o culto acabar. Irmãos, olha que bênção, quando você começa a edificar na palavra de Deus, quando a gente começa a entender. Irmãos, olha... Toda vez que ela vinha na casa da minha mãe, quer dizer assim, eu vou me separar. A minha mãe dizia assim, minha filha, não vai se separar. Minha mãe falava assim, deixa ela desabafar, deixa ela chorar, filha. Eu falava, mãe, será que meu irmão vai vir embora? Ela, não, ela vai voltar, daqui uns 2 dias ela volta para casa, em nome de Jesus. E aí, irmãos? Estava edificando aonde? Na rocha.
Com sabedoria, a gente vai ler daqui a pouco. Não é? Aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, ele entra na igreja, ela fala assim, ele não sabe não, mas eu unjo o travesseiro todo dia. Ele sai de madrugada para dirigir, ela falou, Senhor já falou para minha irmã que tem um anjo guardando ele. E ele chega em casa e fala para mim assim, Miriam, hoje passei tive um livramento hoje. Nossa. Ela fala assim, glória a Deus, foi o Senhor que te guardou, né, amor? Pastor não entra na minha casa. Irmãos, fez o almoço para o pastor, fez uma feijoada para 4 pastores, recebeu na casa dela. Deus fazendo a obra, irmão, sabe por quê? Ela teve que aprender a alicerçar-se na rocha. Irmãos, às vezes você vai ter que pagar o preço ali, você vai ter que estar ali, mas fique pronta, fique pronto, profetizando, crendo que o Senhor vai fazer a obra. Ela fala assim, irmã, tá vendo essas garrafinhas de cerveja aqui? Elas vão sair em nome de Jesus, porque tá perto, tá perto, tá perto. Mas é fácil, irmão? Não, tem que pedir sabedoria. Então vamos ler ali, tem que praticar esta palavra. Porque o que vai nos adiantar? Ouvir e não pôr em prática. Vai surtir efeito, irmão? Vai? Não, não vai. Mas a gente precisa ouvir e praticar. E mesmo que aos teus olhos, meu irmão, minha irmã, você veja assim, Senhor, eu não vejo nenhuma possibilidade. Mas continua firme, crendo, edificando. Vamos ler. Seremos comparados ao homem prudente. Quando que, irmãos, ouvimos e praticamos a palavra. Temos discernimento. Olha o discernir. Discernir o caminho certo, avaliando as situações com sabedoria. Sobre a minha orientação, sobre a sua orientação. Não, irmão. Sobre a orientação da onde? De Deus. Dessa palavra, não é verdade? Desta palavra. Vamos lá, Gislene. Com prevenção, percebendo os perigos e buscando refúgio. Refúgio em quem, meu irmão? Em Deus. Conhecimento e sabedoria através da busca na palavra de Deus e observação da realidade. Observação da realidade. Às vezes você olha para aquela realidade e você fala o quê? Jesus, tá difícil, Senhor. Aí vem fala um conselho assim para você. Vem um tolo e diz assim para você, abandona esse barco aí, irmão. Sai fora, não dá não. Ih, irmão, tá perdido já isso aí, hein? Você já ouviu isso, meu irmão? Quantas vezes... E às vezes a gente olha mesmo com o nosso olhar carnal. Outro dia eu falei para uma irmã aqui na igreja, continua lá no teu lar, hein? Porque você lá representa o reino de Deus, porque você serve o Senhor. E todos sabem, todos conhecem essa verdade que você vive, porque eles estão vendo o teu testemunho. Irmãos, pode passar 30 anos, 20, 16... Mas as atitudes corretas, você continuar olhando para a sua casa e edificando ela na rocha, nós teremos, irmãos, êxito. Porque o nosso Deus é um Deus que faz. É um Deus que faz. De você olhar e falar assim, meu Deus, eu não estou acreditando. Será mesmo que isso está acontecendo? Sabe por quê, irmão? Você perseverou. Você continuou edificando sobre a rocha. Vai bater vento, com certeza. E a gente tem exemplo na palavra de Deus de uma pessoa sábia. Abigail, uma mulher que evitou derramamentos de sangue. Ela foi sábia, ela percebeu, ela viu a realidade. Vamos abrir lá em 1 Samuel 25, 33. Ó, bendita seja a tua prudência
e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Ela chegou, viu a situação, a gente conhece essa história, né? Que foi esposa de Nabal. Não é isso, irmãos? E aí ela chegou, ele foi lá e deu-lhe uma resposta mal dada. Um tolo não percebeu, não teve clareza da situação, não estava vendo com quem ele estava falando. E Davi ia fazer o quê, irmãos? Ia lá e ia, geral em todo mundo. Não é verdade? Mas ela foi uma mulher sábia. Irmãos, quantas vidas essa mulher poupou nesse período aí? Ela falou, o quê? Meu Deus, não pode acontecer isso. Né, irmão? Vamos botar assim, eu vou lá que tenho que intervir. Não posso. Ela foi sábia, irmãos. Ela chegou lá e se prostrou e pediu misericórdia, conversou lá com os homens de Davi, falou que o marido dela, estava mal e tal. E Davi reconheceu, resgatou essa mulher para ele, não é? Fala aí, pastor Zé Ricardo. Irmão, graças a Deus, alguém falando alguma coisa. Glória a Deus, igreja. Ei, pastora, a gente vê, lendo a passagem, ela chama a responsabilidade para ela. E às vezes dentro do lar, o que está faltando é alguém chamar a responsabilidade para si. Ela viu a situação do marido dela, e ela, né, conversando com Davi, ela se coloca assim, a culpa foi minha, eu não vi o que aconteceu. E foi lá resolver a situação. Então, dentro da nossa casa, da nossa família, se a gente se omitir de responsabilidade, as coisas não vão se resolver. Então, alguém tem que se apresentar e assumir aquela responsabilidade ali e resolver. Ela resolveu. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Então, essa palavra aí do pastor Zé Ricardo também, ela é muito importante. Porque se a gente ficar como tolo botando uma culpa no outro, isso é problema teu. Não, a culpa foi sua. Não dá. Não, eu não fiz porque você não falou nada. Essa situação... Não, irmãos. A gente está lá, um do ladinho do outro. Vamos construir na rocha. Vamos orar por esse propósito. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Porque a gente não pode ser só ouvinte. A gente tem que praticar. Outro exemplo, né, irmãos? Foi quem? Foi Esther. Certo? Olha ali. Ruth e Esther, né? O que Ruth fala, meu irmão Carlos? Glória a Deus, mais bom um, dia, irmãos. Igreja, bom dia. Foi uns tempos atrás aí, entrou água na minha casa. Nunca tinha entrado. Esse dia entrou, quando eu vi o rosto da minha esposa, falei, meu Deus, minha esposa vai morrer de tristeza. Aí foi, temos que fazer alguma coisa. O nosso pai é tão bom, vai ver minha casa agora. Aumentei minha casa. Glória a Deus. 30 centímetros. Aí deu essa chuva agora aí, a minha esposa, a água vai passar e não vai entrar mais na minha casa. Isso é muita bênção, meus irmãos. Porque quando eu olhei para minha esposa, ela chorou de tal maneira que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito na minha vida, na Amém. minha casa. Porque a minha casa foi feita com tão carinho. Amém. Tá bom? Amém, irmãos. Olha que detalhe, né? Isso aí, irmãos, é a percepção, é ser sábio. Então, aplicando na nossa casa, na construção da nossa família, a gente está vendo que algo está causando, não é? O que ele fez? Ele viu a tristeza. Ele não foi insensível. Ele não fez de conta que ele não estava vendo. Olha, a Vilma não precisou fazer, ela apenas chorou. Ela expôs o sentimento dela, né, de ver o quê? Não
Tanta coisa que a gente fez nessa casa e agora está entrando água, entrou água. Senhor, misericórdia. Mesma coisa na construção da nossa família, são dos nossos relacionamentos. Você não pode ficar de braço cruzado e falar, não, é só meu marido que tem que fazer a parte dele. Não. Ah, isso aí é só meu marido com os meus filhos na criação aí, eu não vou fazer nada não. Porque, irmãos, vai vir o vento. E o vento vem, irmãos, de várias formas. Vem a tempestade, o rio pode encher, deu chuva. Nunca entrou, né, meu irmão? Mas agora entrou por fatores lá do terreno, ou muita água, muita chuva que deu, mas já providenciou. É a mesma coisa na construção da nossa casa. Não é? Hoje eu vi uma mãe falar assim, não, mas a gente sempre tem que falar. A gente sempre tem que dar um toque, porque a gente está tendo a visão, a gente está olhando. Eu amo, eu cuido, é meu. Então, o carinho que você tem que ter na construção da sua casa. Irmãos, pode ter 50 anos de casadinho, que eu quero fazer 50 anos de casado com meu namorado. Mas a gente vai estar sempre junto, porque a gente vai fazer 40, já está pertinho. Então, não é algo, irmão, que você abandona por um tempo. Ah, não, agora eu preciso deixar, não, já está tudo bem. Não, é o tempo todo sendo sábio, edificando. Lá na rocha, na profundidade, porque a nossa rocha é quem? É Jesus. Senhor, eu errei nisso aqui. Tem tempo de consertar, né, meu irmão Carlos? Senhor, eu vou tirar essa água que está querendo abalar as estruturas. Vamos ver o que eu tenho que fazer, Senhor. Eu estou pronto, Senhor, me dá sabedoria. É buscando de Deus. Ruth foi uma mulher, irmãos, que ela abandonou e foi servir ao Senhor. E essa mulher com a sogra teve vida, teve novidade. Ela foi resgatada, engasgou agora, irmão. Resgatador, agora saiu. Desta mulher, né? Foi lá, se casou com ela, Boaz. E teve filho. A vida dela prosseguiu. Por quê? Porque ela falou para o Senhor, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo, eu estou com você. Nós vamos buscar juntas, nós vamos ser juntas, unidas ali, a unidade, irmãos. Tem sabedoria na unidade muito, sabe? Porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida. Irmãos, bênção e vida. Mas pastora, meu marido tem nenhum entendimento, mas você tem, minha querida irmã. Pastora, minha esposa quer saber de Jesus. Mas a palavra diz que é santificada por você, vice-versa. Então, você vai estar como? Ali, praticando o quê? Edificando aquilo que a palavra fala para nós. Amém? E Esther, irmãos, foi a mais bela. Foi lá, entrou, não é isso? O tio falava com ela, ela obedecia, irmãos. Olha que coisa linda. Ela deu uma de esquecida? Deu, irmão? Tipo, não me lembro mais da minha nação. Porque ela estava dentro do palácio. Ela não poderia? Ela não poderia ter esquecido do povo dela. Ela poderia, eu não quero nem saber, não quero nem ver esse pessoal aí. Só, irmãos, aqui pensando, tá? E, não, o tio ia lá, chamava, estão querendo acabar com nosso povo. Você também vai perecer, você não pode. Fica atenta, fica olhando. E ela, irmãos, em Deus, o povo jejuou, o povo orou. Foi ou não foi? Pastora. Fala, minha amiga Deise. Desculpa. Que isso? O que eu acho lindo, né, nessa passagem de Esther é que ela se posicionou, né? Ela poderia ficar muito bem, estava descansada, né? Rainha. Mas quando ela soube, né, desse edito que não só é o povo, mas ela também poderia perecer, porque a sentença era para todos os judeus, ela se posiciona. E eu amo essa palavra, porque no nosso lar, né, hoje, muito mais, né, nesse tempo tão difícil e trabalhoso que a gente tem
vivido de afronta total contra a família. Então, tem exigido de nós, mulheres, nos posicionarmos como? Em oração, em unidade com o nosso marido, né? Pedindo discernimento ao Senhor, né? Porque o vento, quando ele veio, a tempestade, ela não deu somente na casa do insensato, ela veio também para a casa do prudente, não é mesmo? Então, as situações adversas não vêm só para a casa do ímpio, tem vindo para a nossa casa, né? E a gente, mulher, eu quero nessa manhã, né, chamar a atenção de nós mulheres, que Deus deu um toque diferente, a gente tem uma sensibilidade diferenciada. Então, nós mulheres, né, precisamos buscar em Deus essa sabedoria, pedir discernimento e essa atenção, esse olhar diferente para onde? Para dentro da nossa casa e em unidade com o nosso marido, ajudar ele a construir todos os dias, não somente uma vez, não, todos os dias, porque o nosso casamento, a nossa família, ela permanece até a volta de Jesus em construção. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Nessa manhã, a gente está novamente aprendendo. É o Espírito Santo dizendo assim, olha, estou trabalhando, estou construindo, estou trazendo a memória nessa manhã, né? Então, que a gente saia daqui com mais esse aprendizado para a glória de Deus. Amém, amém. Irmãos, ó, tem coisas aqui, né, que o prudente precisa ter. Essa humildade, essa paciência, essa prevenção. Irmãos, isso vai fazer o quê? Você está atento aos intempéries que vêm, né? Vai te atingir, vai chegar. Mas a palavra diz que essa casa permanece como? De pé. Amém? De pé. Erguida, porque ela foi edificada sobre a rocha. E essa rocha é Jesus na nossa vida. É o Espírito Santo todo dia trabalhando, mostrando, falando. E essas mulheres, elas tiveram êxitos. Por quê? Tiveram paciência. Imagina a Esther dentro daquele palácio. Irmãos, eram muitas mulheres. Pensa. Mas dentre todas, ela foi a escolhida. A tola, que era a primeira. O rei mandou chamar, o que ela fez? Eu estou muito ocupada com as minhas festas no palácio. Estou tomando banho de leite, me preparando toda, com óleos e mirras, né? E o que aconteceu? Ele mandou o quê? Manda, vai-te embora, não quero mais essa mulher, não. Mas a outra mudou toda uma situação, irmãos. E a forca que estava pronta, vamos dizer assim, para ela e para o seu povo, reverteu e foi para o inimigo. Foi exterminado, foi tirado. E assim o Senhor faz na nossa família, na nossa casa, quando nós nos colocamos diante dEle, buscando isso aí, buscando a humildade, a prevenção, o conhecimento. Você vai, pastora Marta, mas eu sou pavio curto. Quando eu vejo, mas você tem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele está pronto, é aquele que nunca fala, é aquele que fala assim, você fala para ele, Espírito Santo, mas vem cá, meu filho. Às vezes, irmão, a gente fala assim, não vou falar mais não, gente, eu falei 1000 vezes, continua, mas o Espírito Santo não. Se você der lugar e dizer, Senhor, me ajuda nisso aqui, eu não aprendi ainda. Ele fala, senta aqui, minha filha, novamente na cadeira. Eu vou te ensinar. Eu vou falar com você. Amém, meus irmãos? Então, a nossa família, a nossa casa, ela vai dar trabalho. Ela dá trabalho. Olha, a pastora Marta Cis, eu estou pegando o exemplo dela, que eu vi ela que ela falou, amiga, eu me vi com um bebezinho recém-nascido no colo, Jesus. Mas eu pedi ao Senhor e Ele falou comigo no banheiro. Se no dia da tribulação eu ficar com medo, eu vou ficar fraca, não vou ficar de pé. E o Senhor revestiu e mandou ajuda. E estava lá o pastor Zé Ricardo ao lado. É diferente da minha família, não é diferente da minha, não é diferente da sua, meu irmão. Mas nós precisamos sempre buscar da onde? Do
alto, porque de lá vem o nosso socorro. Amém, meu irmão? É de lá que vem o nosso socorro. Passa para mim, Gigi, por favor. Oh, não, agora não é mais Gigi, agora é Manu. Né? A casa do insensato, meu irmão. Vamos ver ele agora? Porque do prudente nós já aprendemos bastante coisa. E temos aprendido, porque toda vez que os nossos irmãos sobem ali, ou você vem aqui falar, irmãos, o Espírito Santo está falando conosco em prudência, em alerta. Filho, irmãos, prudência é o quê? É você? Opa, peraí, não. Se fizer isso aqui, não vai dar certo isso aqui. E quando a gente teme, irmão, entristece o Espírito Santo e a gente vê a lástima, o estrago que faz, não é? Mas a gente precisa ser prudente. Agora, a casa do insensato, o que ouve a palavra, ele ouve também. Ele ouve a palavra e não pratica. É comparado ao homem insensato que edifica a casa sobre a areia. A insensatez gera o que, irmãos? A ruína. A falta de discernimento, não consegue avaliar corretamente e toma as decisões erradas. Impulsividade, age de acordo com as suas emoções e sem pensar nas consequências. Passa para mim, meu amor. Rejeição à orientação. Olha lá, irmão, não busca o conhecimento, não valoriza os conselhos dos mais experientes. Orgulhoso, né? Ele tem um orgulho, acredita que sempre está o quê, irmãos? Mais alto, acredita que está sempre? Eu sou professora, já sabe, né, irmão? Está no sangue. Olha lá, meu irmão, comportamento destrutivo. Suas ações o levam a consequências negativas para si e para outros. Então, a sua família você está lá dentro da sua família. Você está lá com seu esposo, criando seus filhos. Né? Aí vem os agregados também. Aí vem um primo, vai para tua casa, chega alguém, mas tu vai estar lá na sua família. Mas a sua família é você, seu esposo, seus filhos. E nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo ali que o tolo pratica assim, irmãos, É uma atrás do vem a situação, ele não se percebe. Ele rejeita o conselho, irmãos. Irmãos, e a palavra de Deus diz o que do conselho? Que no conselho é o quê? Sabedoria. No conselho é o quê, igreja? Vamos falar mais forte. No conselho é o quê? Sabedoria, irmãos. Sabedoria. Não, estou com essa situação. Vou compartilhar com alguém que tem experiência. Você vai compartilhar? Que isso? O pessoal quer de você, faz isso não. Irmão, seu orgulho. E você começa a perder, meu irmão. Você começa a edificar sobre a areia. Irmãos, o que fica edificado sobre a areia, irmãos? Nada. Você já viu lá na praia, o pessoal faz aqueles castelos de areia? Lindo, né, irmão? Lindo! Tu passa assim e fala assim, é um artista, meu Deus. Que coisa linda! Meu Deus, quem fez isso? Aí tá lá a pessoa que trabalha na areia, puxa pra cá, ele tem uma visão, vai lá, bota aqui uma janela, desenha ali. Olha, faz até com lago, aquela coisa linda, irmão. Tu passa assim, tu olha e fala, caramba! Que coisa linda! A maré encheu, bateu uma tempestade. O que acontece, irmão? Desaba. Se alguém passar correndo, acabou toda a beleza. A gente precisa estar atento sobre isso, meu irmão. Porque quando você vai lá na rocha, ela é profunda. Lá em casa você vai escavando, meu Deus, que buracão! Não, tem que cavar bem, tem que cavar não sei quanto. Aí eu falei, que ferro grosso, irmão. Amarrando.
Ainda tem que trabalhar, Marta. Já fez minha marmita? Eu, amor, tá pronto, vou almoçar rapidinho. Chegava em casa, tomava um banho rápido, pegava, pum, para Santa Cruz. Mas ele estava lá, olhando. O ferro tem que ser quantas polegadas. Meu pai tem que amarrar bem. Tem que ser... Silvério, tá ficando bom. E o concreto, irmão? O concreto pode ser um concreto fraco, pouco cimento, pouca pedra. Sei quantos sacos de cimento, não sei quanto de pedra. Tem que ser a pedra tal. A todos os detalhes. Então, a construção de um lar, de uma família, irmãos, tem muito detalhe. Você tem que estar atento, você tem que ouvir. Se ele disser assim, não, eu vou cavar só até aqui só. Não, eu vou fazer castelo aqui na areia. E muitas vezes, meus irmãos, o que a gente vê são famílias. Egoísmo um do lado do outro, mas eu vejo a minha, você vê a sua. Ah, já vai acabar mesmo, não estou nem aí para isso. Você age com comportamento destrutivo, você não pensa, você não tem reflexão, você não pratica, você ouve a palavra. Você viu aqui, a palavra diz que ele ouve. Isso, irmãos, é que me bateu forte. Marta, você está ouvindo, você está fazendo, você está praticando. Não adianta só você ouvir. Não adianta ter só o meu nome aqui no hall do livro da igreja, que eu sou membro dessa igreja. Não adianta eu pegar a Bíblia e vir, irmão, sentar aqui e não fazer as ações que eu preciso fazer para a preservação da minha família. Estou nem ligando, não. Eu vou, beijo. Estou lá, deixa passar. Não, meu irmão. A palavra diz que, rejeição às orientações. O que a palavra de Deus nos faz? Nos orienta. Nos mostra o caminho. Irmãos, vocês viram decisões erradas sobre Esaú e Jacó? O que deu? O dia que eu estava aqui pregando, você não lembra se foi pastora Marta, que eles, não sei se foi a Beth, eu sei que alguém pregou, e eles ficaram tempos sem se ver. Ele saiu fugido. Porque o que aquela mãe fez, irmãos? Ele foi embora. Ele ficou longe, ele sofreu. E quanto ele sofreu na casa do tio? Trabalhou pra caramba. E toma de trabalho. E ali... Mas ele aprendeu. Ele voltou, se reconciliou com seu irmão. Mas veio falando assim, chegar lá, ele vai querer me matar, guarda minha família. Mas eu vou na frente, eu preciso. Ele já tinha passado por um momento, irmãos. E não foi tarde, não é tarde para nós, enquanto temos vida e oportunidade de ouvir essa palavra, de aprender. Comportamentos destrutivos nós temos que... Meu Deus, o que eu estou fazendo está colaborando para quê? Com a minha família. Seu marido chega, filha, não vai dar para fazer isso agora, a gente tem que esperar. Irmão, irmã, você vai falar, não, eu quero, você tem que fazer isso. Mas quantas vezes você falou, Marta, eu quero levar você para escolher o piso. Eu falo isso para ele. Construção, né? Eu falo, amor, vamos lá então. Chegava lá e eu olhava o piso, né? Mas eu já sabia que ele tinha passado na casa de material de construção, irmão, eu já sabia. Mas eu via essa psicologia dele comigo, eu deixava. Aí ele falava assim, Marta, vamos lá. Vamos escolher o piso. Vamos, amor, vamos lá. Aí eu chegava, ai, amor, ele sempre mais quieto, como sempre, ele é sempre mais quieto. E eu eu adorei esse aqui e tal. Mas era o mais caro, né, irmão? Que eu sabia que era o mais caro. Aí ele, é bonito, Marta, lindo mesmo. Nossa, esse piso também é bom. Legal esse aqui. Aí ele ia chegando, irmão, sorrateiramente pro lado daquele que ele quer, né? Que é o que dava para comprar, irmão, Aí ele, Marta, mas esse aqui tá num preço excelente, bom e tá num ótimo preço. O que você acha? Eu, ai, amor, mas eu gostei daquele de lá. Aí ele, mas esse aqui também é bom. Vai ficar legal, hein, esse aqui, Marta, e tal. Mas eu já sabia, irmãos, que eu sou esposa, estou ao lado ali,
construindo junto. Eu falava, amor, esse também é bom, né? Então vamos levar esse, amor. Pode levar. Aí ele ia lá, irmão, comprava todas as caixas, todo feliz. Aí eu falava assim, mamãe, você já não tinha escolhido aquele? Por que você me trouxe? Ele, não, eu queria que você escolhesse comigo. Eu, tá bom, amor, tudo bem. Irmãos, era o piso que dava para comprar. Eu ia criar uma batalha com meu marido? Não ia não, irmãos. Não vou não, porque eu tenho uma mãe, eu tive uma mãe que me deu exemplo. Meu pai era aquele homem, irmã, sabe, seu Agostinho, baixinho, gordo. Vai. O pessoal conheceu ele aqui. Maria, eu não quero isso. Aí ela, tá bom, Agostinho, tá bom, meu filho. Daqui 3 dias, meu pai. Maria, eu estava pensando bem, eu acho que nós podemos fazer assim, assim. E eu falava assim, caramba, minha mãe convenceu meu pai. Aí eu falava assim, mãe, como é que você fez isso? Ela, minha filha, seu pai não adianta botar base de força com seu pai, minha filha. Tem que deixar ele achar que ele faz, que é ele. Sabe, irmão, toda aquela psicologia, toda aquela... Eu vi a minha mãe abrandando o quê? Várias discussões, irmãos. Vários problemas. Que aquela mulher tola, às vezes ela fala, e aquele homem tolo também, não, tem que ser não sei o quê. Aí começa aquele cabo de guerra. Quem perde, meu irmão? A fundação desta casa perde. Perde, irmão, perde. Nós não podemos perder isso no nosso lar. Nós não vamos entregar de bandeja. Amor, esse piso tá lindo. Então tá, amor, compra esse, amor, tá bom. Ele comprava o piso, irmão, ó. Ralava para colocar. Eu falava, Senhor, muito obrigado, Jesus. Um dia eu vou poder comprar o outro piso que o Senhor vai me dar condição. Porque eu cresci com uma mãe dizendo assim, minha filha, amanhã vai melhorar. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Eu vi a minha mãe feliz, irmãos. O meu pai ali naquela batalha, criando 12 filhos. Pensa se minha mãe dissesse assim, não vou ficar, vou embora, vai acontecer isso. O que seria da gente, irmãos? Ó, meu marido quer falar, irmãos. Que isso, gente? Eu só quero agradecer porque não me deixou dormir endividado. Só isso. Senão eu ia ficar sem dormir. Tá vendo, irmãos? Não me deixou dormir endividado. Talvez você pense assim, isso aí não é espiritual, não. Isso é, meu irmão, isso é, minha irmã. É a nossa família. Eu saía de casa com as minhas filhas e falava assim, ó, papai só deu esse dinheiro pra gente comprar roupa em Campo Grande, tá? Marília, até hoje, irmãos, elas são assim. Marília, você tem que dividir aqui, Maísa, você também. Esse pouco é pra nós. Isso aqui é pra gente. E o papai era o último, irmã. Ele sempre dizia, não, primeiro vocês. Sabe por quê? Estávamos juntos naquilo ali. Então, outro dia ele me viu em casa toda feliz, me arrumando no quarto, pá, dando minha roupa, não sei o quê. Ele, mamãe, tá feliz, né? Eu falei, eu tô toda bonita, tá vendo? Olha como eu tô linda hoje. Aí ele, né? Mas você também ficava feliz quando você estava vestindo a minha blusa. Quando só era aquela saia, quando só era aquele tênis, só aquela bolsa. Sabe por quê, meu irmão? Dentro da minha casa, nós sempre lutamos para edificar na rocha. Não tem problema? Claro que tem, meu irmão. Claro que tem problema. Mas a gente não pode ter aquele comportamento ali, ó, egoísta, destrutivo. É só eu, tem que ser só a minha vontade. Não, a gente está partilhando junto. Olha que temos de exemplo ali, ó. Nabal. Tá vendo, meus irmãos, ali? Depois nós tivemos Eli. Irmãos, os filhos de Eli, porque Eli fez o quê? Eu penso, já cansei de falar. Ai, não dá mais não, esses meninos aí. Não é verdade? E o Senhor fez o que com a casa dele? Exterminou, acabou. Não teve mais ninguém. Por quê? Ele negligenciou.
ele parou de olhar para os seus filhos, ele fracassou. E não é isso que o Senhor quer para nós, para nossa família, para a construção. Irmãos, nós construímos a família, não é só uma semana, não é um intensivo, é, irmã Ilka? É um intensivo? Não, não é intensivo não, irmão. Tu entra ali, vai aprender direto o tempo todo, juntos, ali. Não está dando certo, vamos sentar, vamos rever. O que a gente não está fazendo? Vamos abrir lá em 1 Samuel? Oi, pastor. E mais um compartilhando. Interessante, né? Essa fundação, esse alicerce, é como um investimento na nossa vida, né? Você investe ali e normalmente não é naquilo que você quer, é no que é necessário. Amém. Né? Quando a gente faz uma fundação, normalmente a gente quer economizar um pouco ali, mas realmente não tem como. É um investimento que vai aparecer o rendimento para a vida toda. Para a vida toda você vai colher daquele investimento. E né, a gente tem aplicado, nós temos aprendido que a importância de fazer esse investimento. Amém. Amém. Irmãos, e é um investimento eterno. Amém? Nós precisamos nessa fundação ir lá realmente e fazer o que a palavra fala para nós. Com sabedoria, com discernimento, né? Exatamente. Com certeza. Paz, igreja. Essa estrutura que essa fundação alcança as próximas gerações, né? Quando nós perguntamos por que as meninas estavam casando cedo, né? Porque eu vejo vocês tão felizes, a gente entende que o casamento vale a pena. Glória né? a Deus. Então, a gente está vendo esse comportamento destrutivo aí. Deus me deu uma frase esses dias tem um tempinho, né? Que quebrou minha máquina de lavar. Veio meio que um furacão dentro de casa quebrando algumas coisas, né? Eu poderia ter reclamado com Deus, ter falado algumas coisas, mas Deus me deu uma frase e disse assim: quando eu quiser te dar um novo, eu tiro o velho. Glória a Deus. Aí eu falei assim: Ricardo, Deus me deu uma palavra, o que foi? Ele disse que quando ele quer me dar um novo, ele bem quebra o velho. Deixa isso tudo quebrado aí, porque o Senhor me dará o novo. Amém. Então, às vezes a gente quer murmurar e a gente tem que ter essa inteligência espiritual de receber de Deus uma orientação, uma instrução. Amém. Veio tudo novo, até a chapa do pão, que ele já tinha emendado o fio 3 vezes. Eu falei, aí quando quebrou de novo, ele ia emendar a tomada da chapa do pão, que eu como pão chapado toda manhã. Eu disse assim: não conserta não. Comprei uma nova. Amém. Entende? Então a gente tem que ter, né? Deus renovou as coisinhas da minha cozinha, que eu estava empurrando coisa velha, renovou minha geladeira, renovou minha máquina de lavar. Glória a Deus. Tá tudo novo, irmãos, porque quando o Senhor quiser te dar o novo, Ele vai te tirar o velho, tá? Recebe Amém. isso nessa manhã. Amém, amém. Irmãos, oi! É eletrodoméstico, viu, irmãos? Isso aí. Então, meu irmão, olha, a gente... fala aí, pastora Deise. Eu quero saber se as irmãs receberam essa orientação nessa manhã. Levanta a mão. Eu quero eletrodoméstico novo, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Escutou, né, pastor Delci? Amém. Irmãos, olha, o Senhor é maravilhoso, né? É um Deus fiel. E
Irmãos, o lar, a gente pode ter um lar lindo, assim, uma casa. Mas o lar são aquelas pessoas que habitam ali. E quando você tem a presença de Deus, quando você é servo do Senhor e você tem o Senhor, você tem aquele professor, aquele mestre para te ensinar. Né, Rosângela? Filha, não faz assim, não fala essa palavra. Você, oh Deus, ainda errei aqui de novo, me perdoa, Senhor. Eu vou mudar. Irmãos, olha, a gente vê ali que Nabal, ele é pertencente à família de Caleb, aquele homem insensato, tolo. Mas Caleb, né, irmãos? Ele foi o quê que a gente sabe de Caleb? Né? Ele era um homem que olhava lá na frente, que falou, vamos lá, ele estava já de idade, não, mas eu tenho a força. Ele tinha o Senhor na vida dele. Então, nós temos o Espírito Santo para nos mudar, irmãos. Porque aqui dentro, aqui está todo mundo que precisa de médico. Aqui é o hospital. Aqui é o tratamento. Ó, vou passar essa receita de novo. Repete esse remédio. Eu pensando aqui, né, irmão? Espiritual, o Senhor falando. Você ainda não mudou nisso, filha. Escuta essa palavra aí que eu estou trazendo hoje para minha casa. Porque o Senhor, irmãos, Ele fala no coletivo e no individual. Essa palavra, ela penetra, ela entra, ela vai ali, ó. Pá, pá, pá. Ah, caramba, Senhor, é verdade. E a oportunidade dada, e muitas vezes a gente vai jogando as oportunidades fora. Não vamos fazer isso, vamos falar, Senhor, essa oportunidade é para a minha vida, é hoje, Pai. Pensa, irmão, se eu fosse entrar em contenda com muitas coisas com meu marido, íamos ter um tempo horrível. E eu, irmão, sou aquela pessoa assim, ó, irmãos, ó, se o Silvestre chega, eu falo, aconteceu alguma... Obrigada, Thiago. Aconteceu alguma coisa, amor? Não. Não, porque você tá com esse rosto assim, essa cara assim, estranha, eu tô achando você estranho. Eu sou assim, irmãos. E eu falo para ele mesmo, não gosto de pessoas mal-humoradas. Porque se me vê muito calada, os dias desse ele pensa assim, aconteceu alguma coisa, Marta? Eu falei, hoje eu não tô muito legal. Aí ele já sabe, porque eu tô calada. Tô calada porque assim, eu tô... Ah, vem pra cá, irmão, vem pra face. E eu sou assim, eu falo, aconteceu alguma coisa? Então me fala, tá preocupado com alguma coisa? Aí ele me fala, não, estou preocupado com isso. Eu falo, então tá ótimo, não tem problema não. Agora ficou calado, entrou, eu dou um tempinho para me saber se aconteceu alguma coisa. Porque eu não consigo viver, assim, eu sou barulhenta, irmão, minha casa é de muita gente. Então é máquina, é rádio, é televisão, é eu falando, as cachorrinhas latindo. Lá em casa tem barulho, eu sou barulhenta, eu falo, converso. E assim vai, irmãos, mas a gente precisa ter o Espírito Santo entre nós. Não é porque a gente é diferente que a gente não vai ter unidade. Nossa unidade é muito grande, nosso amor, nosso companheirismo, nossa amizade. Mas eu discordo dele, ele discorda de mim também. Mas isso não quer dizer que a gente não possa entrar em consenso e unidade sempre. Por quê? Eu tenho aprendido que ali tem a bênção e a vida. Bênção e vida. Aquilo que está morto, o Senhor vai ressuscitar. Porque a palavra dele diz que tem bênção e tem vida. Então você pode olhar e ver que está morto, mas você invoca o nome do Senhor. Há tempo oportuno para isso, para a nossa casa, para a nossa família. E o Senhor vai trazer a vida. Fala, pastor Marco. Esse texto aí, né, que fala de Nabal, em algumas versões é aquela ali, né, grosseiro e mau. Mas às vezes eu fico pensando, né, outra ali já disse que ele era duro e maligno, né? O prejuízo que é a gente assumir um comportamento desse dentro de um lar, de uma família. Muito né? grande. E quantas vezes age como Nabal? Não sabendo, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, você tem uma responsabilidade com aqueles que estão ao seu lado, com aqueles com quem você convive. Então, a gente não pode ter um comportamento desse nunca
né, duro, maligno, ignorante. Ah, mas eu nasci desse jeito, eu sou de uma família, meu temperamento, a gente precisa mudar. Senão a gente vai prejudicar nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos, dentro da igreja, no trabalho. Verdade. Né? A gente não pode ter esse tipo de comportamento. Não, mas eu fiz de propósito. Não, Misericórdia. a gente não pode ser desse jeito. Isso não é um comportamento, isso é um comportamento de uma pessoa tola. Sim. Né? Mesmo que você tenha razão em alguns momentos, você não pode assumir aquele comportamento ali. Em nome de Jesus, Que é né, tolice. irmãos? Estamos aprendendo nesta manhã. Vamos passar um pouco para mim, Gislene, por favor? Então, a gente vai chegar aí, irmãos, ó, os alicerces da família são uma vida de oração, intimidade com Deus, onde ninguém vê, somente Deus. Lá em Mateus, né, tem essa passagem, você vai entrar no teu quarto e você vai orar e o Pai, né, em secreto vai te ver. Então, realmente, nós precisamos edificar a nossa casa espiritual, né, a nossa família. Eu tenho que me preocupar, não é? Amor, você vai na igreja hoje não? Tá bem? Eu estou orando, vamos orar por esse propósito, vamos estar junto. Então você tem intimidade, você tem uma vida de comunhão, né? A rocha fica a certa profundidade do solo e para alcançá-la exige certo esforço. Precisamos lutar pela edificação dos nossos lares, confiando que Deus edifica a nossa casa. Salmo 127, perdão, né? O que está escrito lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Temos que ter a bênção do Senhor. E tá vendo, irmãos? É a palavra de Deus para nós. Se o Senhor não edificar. Então eu preciso entender. E isso vem do alto para a nossa vida. Eu não tenho... Não, é na minha força. Não, é na força do Senhor. Vamos orar. Vamos dobrar o nosso joelho. Vamos edificar na rocha. Os alicerces da família... passa para mim, por favor, a próxima. Perdão. A rocha simboliza resistência, durabilidade, firmeza, persistência, estabilidade e fé. O projeto de Deus para a nossa família é que elas tenham as qualidades da rocha. Existem perigos reais e devastadores em construir alicerces sobre areia. A estabilidade é real e o desabamento é inevitável. Hoje encontramos muitas famílias em que, irmãos? Em ruínas, né? Porque ele descuidou, porque ele não atentou para coisas que vão minar. A gente sabe aquela torre que tem lá na Itália? Esqueci o nome daquela torre, aquela tortinha. É isso aí, né? Irmãos, por que aquela torre foi virando? Aconteceu alguma coisa no solo, correto? Na fundação. E teve que, emergencialmente, alguém lá botar alguma coisa, construir, o que eu não sei, para que ela pudesse não tombar. Certo? Então, aquilo que o pastor Zé Ricardo falou é importante. Talvez eu vou comprar um ferro mais inferior aqui, essa viga eu não vou botar nesta fundação. Vou deixar um outro cimento, vou trocar esse, porque esse está muito caro. Uma pedra, eu não vou comprar pedra. Mas, irmãos, o terreno cedeu, né? Na profundidade. Então, a gente precisa, e a palavra diz que a gente vai ter que se esforçar para isso. Não é? Nós necessitamos, irmãos, muito de atentar para que a nossa construção não venha desabar. Uma casa, irmãos, que é construída na rocha, ela fica de pé, né? A gente sabe. Mas assim, algumas areinhas querem entrar, não é verdade? Aquelas areinhas assim, que vêm para poder, né, dar uma infiltração. Silvestre é o catador de infiltração. Vocês também, na nossa casa, a gente vê assim, tem que dar uma pintura, hein? Essa tinta aí. Então, você está sempre o quê?
falando. É por isso que o nosso Deus fala, mas todo mês culto da família, sabe por quê, irmãos? Porque tem uma pessoa preocupada com a família, é o nosso Deus. Com seus filhos. É povo dele, nós somos a família dele nesta manhã, começando por mim, até os irmãos que estão lá fora, o pessoal que está lá nas classes, o Senhor está fazendo o quê? Cuidando. Palavra. O que fala conosco. Certo? E aí nós fazemos essas perguntas, ó. Como anda nosso lar? Está tudo bem ou temos sofrido abalos? Temos construído na areia ou na rocha? Precisamos ter cuidado. Não podemos deixar as areias da instabilidade destruir nossas bases, que é Jesus em nossa família. Edificar sobre a rocha não nos isenta de provações no nosso lar. Somos provados e é diante das provações que percebemos as diferenças das casas realçadas. Que casa foi essa edificada? Então essa casa vai se mostrar. As provas que vêm sobre todos os edificadores prudentes e insensatos. As provas vão vir, né? Não são as circunstâncias, e sim o que, irmãos? O alicerce. Amém, irmãos? Nós vamos ver que na hora da prova, na hora do vento, na hora que o rio encher e entrar lá, né? Vamos sofrer, vamos sim, teremos tormentas. A palavra diz isso. Ele não isenta os dois do que vai acontecer, certo, irmãos? Mas nós vamos saber, não são as circunstâncias, e sim uma alicerce. A chuva atacou o teto, o vento deu contra as paredes das casas e os rios atacaram suas bases. As turbulências foram iguais. A casa sobre a rocha permanece como, meu irmão? De pé. Compreendemos que as circunstâncias não vão determinar se ficamos de pé ou se vamos desmoronar em meio às provações da vida, pois elas não são fatores determinantes, tá? Então, assim, meu irmão, você pode passar por uma tormenta da enfermidade, do desemprego, certo, irmão? De problema na sua família, de uma situação difícil que vem sobre você. Em todas as áreas, irmãos, nós podemos passar por tormenta, por ventos, por perdas, por situações difíceis, mas nós vamos permanecer de pé, porque o nosso alicerce, ele está em quem, irmãos? Na rocha. Quem é a nossa rocha, igreja? Isso aí, Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele vai estar com você. Irmãos, talvez eu não vou te visitar, eu não vou poder ir lá. O pastor não vai, aquele irmão não vai, mas o Senhor vai enviar socorro. Ele não abandona os seus, né? Porque você está edificando e está edificado na rocha. Você vai ter atitudes de prudência, de sabedoria, de conhecimento, de zelo, de preocupação, de estar atento, de olhar quem está na sua volta. Não vai ser só a sua vontade, não só aquilo que você quer, mas aquilo que a palavra de Deus diz para nós, né? Quem escolhe o terreno é você, sou eu. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher assim, vamos edificar nesse terreno de qualquer maneira. Não. O que a palavra diz para nós? Eu quero ser praticante dessa palavra. Eu preciso lutar para praticar ela, porque várias interferências vão vir, vários conselhos vão vir. Não, Marta,
também não é assim, não precisa ser tanto assim, né? A gente pode modificar um negocinho aqui. Não, se a palavra diz, assim precisamos observar. Porque se a gente fizer da nossa forma, irmão, vai desmoronar. Mas se fizermos de acordo com o que a palavra diz, com aquilo que o Senhor nos orienta, teremos êxito. Ficaremos de pé. Amém, igreja? Recebemos essa palavra hoje em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Vamos ser prudentes. Nós não somos tolos, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Amém? Nos ensinando, nos esforçando, não desistindo de nós. Queria te convidar nesse momento, você colocar a mão sobre o seu coração. Vamos fazer uma oração, irmão, porque nós aqui, todos nós, precisamos dessa palavra. Amém? Soberano Deus e amado Pai, nós nessa manhã, Senhor, paramos um pouquinho para meditar, para refletir, Senhor. Essa palavra, Deus, que é viva e eficaz e ela tem efeito na nossa vida. Nós, Pai, queremos tão somente dizer, Senhor, nós queremos ser praticantes e não somente ouvintes. Nós queremos ter essas atitudes, Senhor, do homem prudente. Senhor, ele observou. Ele fez conforme tudo aquilo, Pai, que o Senhor, Pai, diz para nós. Ele edificou na rocha. Dá trabalho, sim, Pai, porque nós temos que cavar, porque nós temos que nivelar o terreno, porque nós temos que ver sérias outras coisas, Senhor, para que essa casa, Pai, fique firme quando vier o vento, quando o dia mau aparecer, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que todos dois foram provados. E, Pai, se vimos ali a diferença daquele, Pai, que edificou sobre a rocha, ele permanece de pé, porque o Senhor é aquele que sustenta, Pai. O tolo não, Pai. O tolo, Deus, veio os ventos, vieram as circunstâncias, os intempéries, Senhor, e a casa dele não ficou de pé. Oh, Pai, e nesta manhã, Senhor, em família, nós paramos e aprendemos o cuidado, o zelo que precisamos ter, Pai. A observação, a sensibilidade, Senhor, na nossa casa, Pai, da nossa família. Porque ela é importante, sim, Deus. Ela é importante para Ti. O Senhor ama, Senhor. O Senhor quer, Pai, o nosso bem. E Te louvamos, Senhor, porque nós queremos tão somente Te pedir, Pai, esta oração no Salmo 121, Senhor. Elevar, Senhor, os nossos olhos. O 127 que diz que o Senhor que edifica. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti e dizer, somos carentes e necessitados da Tua mão sobre a nossa cabeça. Com perdão, Pai, dos nossos pecados e por essa manhã, Pai, tão abençoadora para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Em nome de Jesus.